falar de povos indígenas, a gente está falando de uma generalização, que são aproximadamente 896.897 pessoas, de acordo com o IBGE, e essas pessoas estão vivendo nas mais diversas condições, né? Alguns habitam em territórios que são relativamente grandes, então nesse caso eles têm para onde ir, têm para onde fugir, têm para onde obter recursos de caça, de pesca. Então essas estão de certa forma um pouco mais protegidas, e aquelas que moram, que vivem em situações de território reduzido, né, elas podem sofrer com a ausência de recursos. O que a gente sabe, né, nos estudos, e enfim, os estudos, por exemplo, sobre H1N1 indicam, né, estudos também que relatam processos históricos, como da varíola, epidemia da varíola, eles nos mostram que os povos indígenas estão mais vulneráveis sim, mas isso não tem a ver com a biologia, com fragilidade do corpo, com a genética. Não é por aí. Os povos indígenas estão mais frágeis por condições sociais, né? Muitos povos estão, como eu disse, né, morando longe de grandes centros e, então, portanto, longe de unidades de terapia intensiva. Muitos povos contam com uma estruturação dos serviços de saúde que ainda é frágil. Então, né, se a gente pensar um exemplo, a ausência, por exemplo, do programa Mais Médico hoje deixa muitas aldeias em situações bem mais frágeis diante dessa epidemia do Covid. Como a assistência à saúde é muito precária para a população brasileira de uma forma geral e para a população indígena de uma forma particular, a gente vê com muita preocupação o fato de que os profissionais de saúde, se já tinham antes dificuldades para chegar nas terras indígenas, atender a população lá na aldeia, agora eles vão ter muito mais dificuldades ainda, porque, enfim, eles precisam passar por quarentena para entrar na área indígena e não tem profissionais suficientes para poder, já não tinha antes, para atender a população indígena como um todo. Algumas aldeias indígenas, embora hoje, né, se a gente pensar a situação do Covid, a maioria das aldeias fecharam seus territórios. Algumas aldeias, embora tenham fechado seus territórios, ainda são ameaçadas pela invasão tanto de madeireiros quanto de mineradores, pessoas que não têm autorização para entrar no território, mas que entram, né, sem autorização dos povos indígenas, expondo esses povos ainda mais a situações como a epidemia. Quando surgiu essa pandemia e os índios foram alertados, os índios lá dessa região, norte da Amazônia, povo caribe, de língua caribe, eles foram alertados pelos profissionais de saúde da necessidade de reclusão, de ficar em casa, ficar em situação de isolamento. E eles logo disseram, olha, então nós vamos fazer uma espécie de quarentena cultural. Existem alguns desafios nesse contexto, né? Um deles é o fato de que vários indígenas trabalham fora das aldeias, seja na venda de artesanato, sejam em trabalhos nas cidades, e assim como outros trabalhadores informais e alguns formais estão também precisando da renda, né, e do apoio do Estado. Outro desafio é a entrega de cestas básicas, também está sendo organizada pelo FUNAI, e a estrutura do distrito, né, dos distritos da CESAI, de como a CESAI organiza a saúde indígena em diálogo com as demais estruturas do SUS. Os povos indígenas, de modo geral, eles são grandes conhecedores do resguardo, né? Então, a gente pensa que a quarentena é como um resguardo em que as pessoas, enfim,
tem que cuidar, tem que se recolher, tem que respeitar o que a natureza está dizendo, né? Assim, ouvir o corpo.